Vamos ao término da nossa leitura de hoje, 29 de maio de 2020. Para você que está chegando, uma ótima tarde agora na presença do Senhor Jesus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, continue aí dentro do teu coração, amado. Se você ainda não a tem, que você possa tê-la desde hoje para sempre. E hoje eu estou feliz porque estamos conseguindo colocar nossa leitura em dia, porque eu estive passando mal um pouquinho da garganta devido a essa mudança de clima, porém agora, graças ao nome do Senhor, ainda estou um pouco rouca, apesar que a voz é bem grave mesmo, porém já estou bem melhor, graças a Deus. Amados, vamos estar lendo então 1 Coríntios, capítulo 14. E eu não sei por que senti deixar para você aquele versículo que diz assim: o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, se você está com medo, busque de Deus o amor dele. Sabe aquele amor ágape que só Deus pode colocar no teu coração? Quando esse amor ele é colocado realmente na tua vida, você passa a não ter medo. Você consegue lançar sobre o Senhor toda essa ansiedade. Então, se você está tendo medo, está faltando um pouquinho do amor de Deus na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Então, busque de Deus, Senhor, coloque o verdadeiro amor, que é o teu amor. E não o amor simplesmente carnal, o amor que não é o amor ágape. Tem que ser o amor ágape na tua vida, para que esse medo caia por terra em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá, amados. 1 Coríntios, já estamos bem no finalzinho, né? Me parece que são 16 capítulos. E os últimos são bem extensos, são 16 capítulos. A segunda carta a Coríntios, nós não vamos precisar ler os dois últimos capítulos, porque de uma forma, confusa, nós lemos pensando que estávamos lendo aqui em 1 Coríntios, porém já foi lido, a gente não vai repetir. Então vamos lá, o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Vou tomar uma aguinha aqui, que a garganta está bem seca. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Deixa eu parar aqui só um minutinho. Ele está dizendo assim, olha, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É porque naquele tempo não tinha internet, não tinha computador, enfim, não tinha essa tecnologia que temos hoje, que através das inteligências, vamos dizer assim, de cada país, né?
eles sabem quando está vindo um míssil a tantos 1.000 quilômetros de distância e eles têm como interceptar aquele míssil, ou seja, destruir ele no seu percurso. Agora, naquela época eram outras armas e outras, não havia tecnologia. Então era a trombeta mesmo, ela tinha que ter o sonido certinho, o espaço certinho para saber. Tá vindo guerra. Está vindo o exército ao nosso encontro. O Atalaia está avistando, ele ficava ali na torre do muro, né, porque as cidades eram muradas, e de lá ele via um exército vindo para a guerra. E ele tinha que ter o sonido certinho dessa trombeta, ou seja, dar o sonido certo no espaço de tempo certo. É como o guarda lá, tantos silvos é para parar, tantos silvos é para continuar. Quem tirou carteira lembra disso, não é verdade? Então, era assim, dessa forma. É por isso que ele está dizendo, para falar língua estranha o tempo todo e não ter interpretação, tudo bem. Fale você e Deus, porque ninguém entende o que você está falando. É ordem e decência no culto. Eu acho muito lindo esses ensinos de Paulo. Então ele continua dizendo, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, ou seja, no meu idioma, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar, ou seja, fala você e Deus, não precisa gritar. É isso que ele está dizendo, é a palavra quem diz. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Olha que lindo! Cada pássaro que faz o seu barulho, hoje mesmo, veio um beija-flor aqui na minha samambaia, aqui na minha renda portuguesa, na varanda, na garagem. E eu fiquei tão encantada, eu falei, mas nem flor tem, o que ele está fazendo ali? Então, tudo tem um significado, amados. Muitas vezes o Senhor manda um bichinho desse para nos alegrar, para mostrar o seu poder, a sua grandeza sobre tudo e sobre todos. Oh, glória a Deus! Aí ele continua, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, ou seja, serei uma pessoa sem inteligência. Bárbaro é aquele que não sabia ler, não sabia escrever, e eram pessoas más. Serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Olha só, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Ele não estava se exaltando não, amados. Ele estava dando graças a Deus, porque ele buscou o dom de línguas e Deus dava para ele. Ele disse que falava todos os dias em línguas estranhas. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, porque gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar
e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos, que estais loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que lindo, amados! Então, o nosso Deus, ele é sábio. E quantas profecias, né, entre aspas, estão por aí e que não tem nada a ver que veio de Deus. Eu acho muito lindo o dom de profecias, mas aquele que a tem precisa vigiar muito para não falar com o seu coração, mas que a boca de Deus fale através da tua vida. Isso é muito sério. Me parece que é Jeremias, Deus usando Jeremias, disse assim: ai daquele que diz que o Senhor disse, não tendo eu dito. Então, amados, é muito sério. Os dons espirituais são maravilhosos? São. Porém, precisamos cuidar com zelo e não levar na brincadeira. Ah, Deus mandou te dizer isso. Mandou nada. Você que está falando. Então, vigia. Vigia, crente. É muito triste, não é? Mas a gente precisa falar a verdade. A necessidade de ordem no culto. Ah, como eu gosto dessa palavra. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Ou seja, uma igreja toda falando línguas estranhas não está de acordo com a palavra de Deus. 1, 2 ou 3, quando muito, mas que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esse intérprete também é um dom, o dom de interpretação de línguas, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. E Deus, é o que eu disse agora há pouco, quer falar em línguas, mas não tem interpretação dela? Fale baixo, você e Deus. Porque o Espírito Santo vai estar orando com você, com gemidos inexprimíveis, naquilo que você está chorando no seu coração, clamando por alguém, e você está falando em línguas estranhas, e é o Espírito Santo intercedendo por ti a Deus. Isso é glorioso. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Ou seja, não é pecado julgar as profecias, e também o profeta. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Olha que ordem e decência no culto. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Ou seja, não tem como uma pessoa estar profetizando e simultaneamente o outro também, porque é um de cada vez. Não tem como entender 2 pessoas falando ao mesmo tempo, e o Espírito de Deus é sábio. Por isso que ele está ensinando. Vamos lá. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, se eu não quiser falar em profecia, Deus não vai me obrigar a falar. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Vamos parar aqui um pouquinho. Eram 623 preceitos que essas mulheres queriam saber simultaneamente, perguntando para Paulo. E Paulo lá no púlpito pregando. Vocês acham que isso está certo? Porque mulher fala demais, não é? Diz a ciência que são 21.000 palavras por dia, enquanto os homens de 7 a 8.000. É lógico que há exceção. Há homens que falam mais do que as mulheres e vice-versa. Porém, ele está dizendo esse caladas, não é que a mulher não pode ministrar. Elas perguntavam no momento que Paulo estava ensinando. Isso diz a história. Então é por isso que é complicado, não é? Precisa saber o texto e o contexto. Porque lhes não é permitido falar, ou seja, fazer pergunta, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Era o tempo da lei ainda. E, se querem aprender alguma coisa, olha só, se querem aprender,
algum dos 623 preceitos, interroguem em casa seus próprios maridos. Não está escrito isso aqui não, viu, amados? É que eu estou parando e comentando. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Vocês já viram como é feio? O pastor está lá pregando, de repente levanta uma irmã e fala. Não é? Essa mania ainda existe nas igrejas por aí. Não é verdade? Aí, de repente, o pastor está lá pregando, irmã, é isso, aquilo, outro. Isso é feio mesmo. Não é só para as mulheres, não, para os homens também. Se um está falando, o outro fica calado. Não é verdade? Olha só, agora a escola bíblica dominical é outra história, mas o pastor ensinando lá na frente, a gente tem que ficar caladinho lá no banco. Amém? É assim que funciona. Vamos lá. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Ou seja, de tanto que essa mulherada falava. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Muito lindo esse ensinamento. E amanhã, em nome de Jesus, vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 15, e ele tem nada mais, nada menos que 58 versículos. Que Deus te abençoe e te guarde, uma ótima tarde na presença do Senhor Jesus e que você possa sentir a força do Senhor te ajudando nessa tarde, nessa noite, enfim, durante o restante desse dia. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Siga em frente em nome de Jesus. Amém?